Mateus capítulo 12, do verso 9 ao verso 13. Mateus capítulo 12, versículo 9 até o versículo número 13. Você achou na Bíblia? Mateus 12, 9. A palavra de Deus diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a. Ela ficou sã como a outra. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra e pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz nesse lugar. É para isso que chegamos aqui, para Te ouvir, Senhor, para cultuar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, entregando a nossa vida em Tuas mãos nessa hora, na expectativa de que o Espírito Santo fale ao nosso coração, suprindo as nossas necessidades espirituais. Que a Tua palavra seja para nós o alimento, Pai, que sustente a nossa vida nesse mundo, alimento que nos mantenha de pé. Mas para isso precisamos abrir o coração para receber a Tua palavra. E que isso aconteça essa noite. Quebra as barreiras, os impedimentos, a distração, e dá-me também a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos na transmissão da Tua palavra. Eu Te peço isto orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu falei aqui no domingo pela manhã a respeito de milagre e de crise que todos nós estamos sujeitos a passar, e da maneira como Deus pode agir nesses momentos. Mas também dizia nessa mensagem como a fé é importante para que nós realmente possamos agir segundo a vontade e a palavra de Deus. Eu disse no domingo que fé nos leva a uma ação, a uma atitude, não é? Então é importante demais a fé. A própria Bíblia nos diz isso em diversos momentos, que nós precisamos inclusive viver pela fé. Diz a Bíblia: o meu justo viverá pela fé. Veja como é importante a fé até para a gente viver nesse mundo. Enfrentar as lutas, as dificuldades que aparecem, que acontecem, sem que a gente esteja, às vezes, até preparado para enfrentar. Mas com a fé, a gente vence. E um texto que eu repito muito e falo aqui com vocês é aquilo que disse Jesus: no mundo passais por aflições. Mas o que ele disse mais? Tem de bom ânimo, eu venci. O que Jesus quer dizer com isso? Que mesmo diante da tribulação, da dificuldade, eu não posso me deixar abater. Eu preciso de ânimo, baseado na sua vitória. Mas para que isso aconteça, na verdade, eu preciso de fé. Primeiro eu preciso de fé para crer que Jesus venceu. Você crê que Ele venceu? Que Ele é vencedor? Você precisa de fé para crer nisso. Então, a palavra que Ele dá, tenha bom ânimo, porque eu venci, ela só vai funcionar se eu acreditar nele, se eu acreditar que Ele venceu. Isso é fé. Isso vai me ajudar também a vencer, também a não me abater, não desanimar na hora da tribulação e na hora da dificuldade. Nós lemos aqui ainda há pouco um texto que narra um milagre feito por Jesus. Texto que muitos conhecem, um texto famoso, um acontecimento significativo no ministério de Jesus, em que Ele faz o milagre e cura um homem que tem a mão ressequida, retraída, não é? E Ele então diz ao homem que ele estenda a mão, o homem a estende e é curado. Isso é um milagre.
E cria, por causa desse milagre, um problema com os religiosos, com os fariseus, porque ele acontece num dia de sábado, em que o judeu encarava o sábado de uma maneira até diferente do que a Bíblia diz, porque imaginavam eles que o sábado simplesmente significava deixar de fazer qualquer coisa. E Jesus veio ensinar que ele é Senhor do sábado, e que o sábado foi feito por causa do homem, não o contrário. E esse episódio foi um episódio que criou até problema para Jesus, porque ele foi criticado duramente porque curou esse homem num dia de sábado. Mas não é sobre o milagre e nem a cura que eu quero falar aqui essa noite, mas sim sobre fé. Mas talvez você pergunte, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Há um símbolo no que Jesus fez aqui. Ele curou a mão de um homem que estava ressecada, encolhida. Ele fez com que ela se estendesse. A mão é muito sugestiva, irmãos, porque a mão tem um símbolo que tem tudo a ver com a nossa fé, com a maneira da gente crer em Deus e da gente viver também na presença de Deus. Talvez seja a mão uma das partes mais importantes do corpo. Não que haja realmente uma grande diferença entre um membro do corpo ou outro, mas há membros, a própria Bíblia diz, que são mais nobres do que outros, não é? Porque tem uma utilidade maior. O que dá nobreza é a utilidade, é o quanto utilizamos aquele órgão, não é? E a mão é um dos órgãos do corpo humano, das partes do corpo humano mais utilizadas por nós, não é? A gente, às vezes, pode até pensar o que eu faria sem a mão. Principalmente se você é destro e perde a sua mão direita, se você é canhoto, perde a sua mão esquerda. Como seria complicada a vida, não é? E há muitas pessoas que até enfrentam essa dificuldade, mas é uma grande dificuldade para essas pessoas. Por quê? Com a mão a gente faz muitas coisas, não é? A gente trabalha. Nós usamos até a mão para simbolizar o trabalho, né? Até na linguagem dos surdos, a mão é usada para simbolizar o trabalho, não é? Então, como é importante a mão no sentido de manusear, no sentido de trabalhar, de fazer, de realizar. Há muito disso associado a essa parte do corpo humano. É com a mão que a gente segura as coisas, se apropria das coisas, às vezes examinamos as coisas, não é, com a nossa mão. Então, essa é uma grande importância, de fato, que tem essa parte do nosso corpo. Agora, em relação à fé, eu vejo um grande paralelo entre o que a mão representa para o corpo e a fé representa para o nosso espírito, para nós. Tão importante quanto a mão para o corpo é a fé para o espírito, irmãos. Você não imagina o quanto é importante a fé, o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Por quê? É com a fé que você recebe salvação. Você sabia disso? Você não recebe salvação por conquista. Salvação não é algo que você conquista, não é algo que você trabalha para obter. A Bíblia diz que salvação é algo que você recebe de graça pela fé. Leia comigo o texto bíblico que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala disso com muita clareza. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, conte vantagens. Então a salvação não é conquistada, é recebida, e através da fé. Veja, sem fé você não poderia ser salvo. Então, como você obtém a salvação? Você a recebe com a fé. Não é a mão que você usa para receber as coisas que as pessoas te dão? Quando eu te dou algo, você não recebe com sua mão? Pois é, mas a coisa mais importante que você recebeu de Deus, a salvação, você recebeu com a fé. Se você não tivesse fé, você não poderia ser salvo. Você não receberia a salvação. Assim como se você não tivesse mão, muitas coisas você também não conseguiria receber. Veja o paralelo.
entre essas coisas, irmãos. Veja também o que diz Romanos, capítulo número 4. Quero ler contigo um texto importante também aqui em Romanos, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 21. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, olha o que diz, pela fé. O que aconteceu? Se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. O que a Bíblia está dizendo é que Abraão recebeu a promessa de Deus por causa da fé. Veja, com fé você recebe salvação. Com fé você recebe as promessas de Deus. Sem fé você não teria nada disso. Assim como uma pessoa que não tem a sua mão em pleno funcionamento tem muitas dificuldades, aquele que não tem fé tem dificuldades maiores ainda, irmãos. Porque sem ela, nada de salvação, nada de receber as promessas de Deus. E algumas coisas também a mais que a Bíblia nos diz sobre isso. Eu quero ler contigo o livro de Atos, capítulo 14, versículo 8 até o versículo 10. Atos 14, verso 8 ao 10. Diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem, o que aconteceu com ele? Ouviu o quê? Falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía o quê? Fé, para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O que curou esse homem, irmãos? O que a Bíblia diz aqui? O homem olhou para Paulo porque ouviu falar de Paulo, ouviu Paulo falar, ouviu sua pregação, e Paulo também olhou para o homem. Quando Paulo olhou para o homem, ele não viu apenas um aleijado, ele viu o quê? O que a Bíblia diz? Viu que ele tinha fé. Fé para quê? Para ser curado. Veja, o que a Bíblia nos diz é que em determinados momentos a fé também é essencial para que eu possa ser curado, para que eu receba de Deus a cura. Há poder em Deus? Havia poder e unção no apóstolo Paulo para curar aquele homem? Sim, havia. Mas havia também naquele homem fé, que Paulo de alguma forma viu. Eu não sei como é que se vê fé, né? Porque é um conceito abstrato. Mas de alguma maneira Paulo, pelo Espírito, discerniu a fé naquele homem. E deu então a palavra, e aquilo provocou nele uma atitude. Ele se levantou e começou a andar. Pela fé, ele recebeu a cura. Pela fé, ele teve capacidade de ser curado. Veja, salvação, promessa, cura, tudo isso recebemos pela fé. Fazemos coisas, irmãos, pela fé. Se você abrir a sua Bíblia, não vamos ler tudo, que é um texto grande, em Hebreus capítulo 11, o que está escrito lá? Alguns chamam esse texto de galeria de quê? Dos heróis da fé. Porque todo o capítulo 11 fala de um monte de gente, e vai citando um por um, e vai dizendo o que essas pessoas fizeram, o que essas pessoas realizaram. E por que realizaram? Porque tinham fé. Veja que a fé faz com que você faça alguma coisa. Além de te dar salvação, além de possibilitar que você receba as promessas, além de possibilitar cura, ela também traz realizações. Toda aquela galeria de gente lá em Hebreus 11
é citada na Bíblia pelo que realizou, e sempre a Bíblia enfatizando que pela fé. Cada versículo praticamente em Hebreus 11 começa assim: pela fé fulano fez isso, fez aquilo. Pela fé ciclano fez isso, fez aquilo. Sempre atrelado à fé o que a gente fez, o que aquelas pessoas fizeram, o que aquelas pessoas realizaram. Sem fé você não faz nada. Assim como sem mão você teria um monte de dificuldades. E certamente aquele homem que Jesus curou tinha muitas dessas dificuldades em sua vida. Sem fé, você vai ter dificuldades semelhantes e ainda piores, irmãos. Porque as dificuldades espirituais são piores do que as dificuldades naturais e carnais. Você tem dúvida disso, meu irmão? Dificuldades naturais do corpo, físicas, não se comparam a dificuldades espirituais. Porque uma pessoa que está com dificuldade física, se no seu espírito ela é forte, ela realiza muitas coisas. Mas uma pessoa que tem um corpo saudável, mas no seu espírito é fraca, ela não faz nada, ela se entrega, ela se entreva, ela se torna inútil. Então eu ouso dizer a você que é muito pior um problema espiritual do que um problema físico, irmãos. Para um problema físico, o Espírito tem a solução. Agora, para um problema espiritual, não há nada físico que possa resolver. Uma pessoa sem fé vai enfrentar todas essas dificuldades. E também quero ler contigo um versículo-chave do que eu estou dizendo aqui, já foi citado, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. 2 aos Coríntios 5, 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Nos movemos por fé. Como eu citei ainda há pouco, o justo viverá pela fé. Se você não tiver fé, você não pode ser salvo. Você não recebe as promessas de Deus, você não pode ser curado, você não tem realizações poderosas, como tiveram os da galeria dos heróis da fé, e pior, você nem vive. Sem fé, você não consegue viver, irmãos. E sabe mais o que a Bíblia diz, que é o conjunto de tudo isso que eu disse aqui? Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E eu quero ler com você, apesar de saber que todos conhecem esse versículo, eu quero ler na Bíblia. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha o pior, irmãos, sem fé, além de não ter nada disso que eu disse aqui, você também jamais conseguirá agradar a Deus. Olha o prejuízo que é viver uma vida sem fé. Aquele homem que Jesus curou, como eu disse, tinha a mão ressequida, mirrada. Imaginamos aqui as grandes dificuldades físicas que ele poderia viver no seu dia a dia. Você consegue imaginar? Quantas coisas você teria dificuldade em fazer se você não tivesse a sua mão? Especialmente aquela na qual você mais utiliza, não é? Escrever seria difícil. Trabalhar, dirigir seria difícil. Um monte de coisas seria difícil para você, se você não tivesse a sua mão funcionando. Agora imagine, irmãos, uma pessoa sem fé. Imagina que não é a mão que está ressequida, mas é a fé. Que eu saiba, não sei se entrou aqui alguém diferente essa noite, mas pelo que eu conheço dos membros aqui, nenhum de nós tem a mão ressequida. Mas talvez existam alguns aqui dentro agora, nesse momento, me ouvindo, com a fé ressequida. Você está com um problema maior do que aquele que tem um defeito físico. A sua fé ressequida é para você um problema pior
do que qualquer debilidade, deficiência física. É muito pior. E pode ser que exista alguém aqui essa noite que esteja com a sua fé completamente ressequida. E isso não é visível. Um homem com a mão mirrada, ressecada, todo mundo identifica. Ele, por mais que tente esconder a sua mão, ele é notável no meio das pessoas, as pessoas conhecem, aquele homem, quem é aquele que tem um problema na mão? Ele fica reconhecido pelo seu problema. Mas quem tem a fé ressequida, não dá para a gente ver. Talvez não dê como fez Paulo, né? De só olhar, ver a fé. E no seu caso, ver a falta de fé. Talvez não dê para ver só de olhar, porque é algo abstrato, invisível, não é? Mas se houver aqui alguém com a fé ressequida, que tipo de problema você tem? Há muitos problemas em relação a você. Primeiro, você não se abre para receber as bênçãos de Deus, embora às vezes esteja tão perto delas. Às vezes as bênçãos estão tão próximas a você, mas como a sua fé é ressequida, você não consegue pegar. É como um homem com a mão mirrada não consegue pegar uma fruta, não consegue pegar qualquer coisa. E às vezes está tão próximo dele, mas ele não consegue. Assim você com a sua fé ressequida. Bênçãos estão tão perto de você, mas você não consegue se apropriar delas. E aí, por causa disso, vive em carência espiritual. Vive triste, cabisbaixo. Vive achando que a sorte não lhe sorri. Vive achando que você não tem direito à felicidade. Mas de repente isso é um problema espiritual. É a fé que está muito mirrada, muito ressequida. E não é suficiente para que você se aproprie das bênçãos, das promessas, de tudo aquilo que a gente viu aqui nos versículos que eu usei como exemplo. E de repente você, com aquela fé ressequida, não consegue reter, não tem forças para reter as coisas boas da vida. Porque uma mão ressequida, de alguma forma, se usa, concorda? A pessoa que tem um defeito na mão, ela procura juntar com alguma coisa, ela segura, ela consegue. Mas não é pleno o uso daquela mão. Assim, uma fé ressequida, não é pleno. Então ela usa um pouquinho, mas não consegue reter, não consegue segurar as coisas. Tudo parece que se vai dessa pessoa. A vida não progride, ela não avança, ela não retém, ela não conquista. Ela não avança para novas conquistas porque não retém as primeiras. E assim está a pessoa que tem uma fé ressequida. O que acontece com ela é que diante de qualquer obstáculo, ela logo desiste. Diante de qualquer dificuldade, ela logo larga. Porque a fé não retém. Não é suficiente para manter, porque está mirrada, está ressequida. Usando o exemplo da mão, a mão ressequida é deformada. Concorda comigo? Ela não está na sua forma normal. A forma da mão, quando está ressequida, como diz o texto, era a enfermidade daquele homem, não tem a aparência normal de uma mão sadia, saudável. Assim também uma fé ressequida, quando a pessoa tem, ela também é deformada por depressões, por desvios morais, não é? Porque a sua fé está ressequida. Ela não tem também a aparência normal e sadia de uma pessoa que vive pela fé. Como a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então também, nessas pessoas, embora você não consiga ver a fé de cada um, com o tempo você acaba notando que há algo errado com ela. Você acaba percebendo que há uma deformidade na vida daquela pessoa. É a fé ressequida. Então ela também é deformada, é oprimida, é estranha. Você percebe, porque na sua vida há desvios morais,
a atitudes inconvenientes. Uma série de coisas acontecem quando a pessoa apresenta essa enfermidade, vamos chamar assim, espiritual. E como eu disse aqui, os personagens citados lá em Hebreus 11, realizaram tudo pela fé. Todo versículo vai. Pela fé fizeram isso, fizeram aquilo. E uma pessoa com a fé ressequida acaba não fazendo nada, né, irmãos? Acaba não realizando nada. Acaba não tendo uma história de vida para contar. Por quê? Tudo ela enfraquece, tudo ela desiste, tudo ela larga no meio, nada ela leva até o fim. Qualquer dificuldade a derruba, qualquer tribulação a lança por terra. Ela não consegue ter bom ânimo, porque ela não crê que Jesus venceu. Então, é difícil que ela consiga realizar alguma coisa. Por isso, como eu disse aqui para você no início da mensagem, eu acredito que essa deformidade espiritual é muito pior do que qualquer deformidade física, por pior que ela seja, irmãos. Porque uma pessoa muito debilitada fisicamente, você tem inúmeros exemplos aí na história. Já fizeram grandes coisas, inclusive no reino de Deus. Cegos, surdos, aleijados, já foram tremendamente usados por Deus, porque no seu espírito tinham fé. Agora, aqueles que são perfeitos de corpo, mas têm doenças espirituais, têm um problema muito pior do que alguém que tem apenas um problema físico. Porque a doença espiritual, ela inutiliza um corpo são e saudável e o torna imprestável. Porque a pessoa não faz, não realiza, não luta, não vence, não enfrenta, simplesmente desiste. Então é um problema muito mais grave do que simplesmente uma mão com defeito. Acontece que Jesus entrou naquela sinagoga, a Bíblia diz que ele estava na sinagoga, era um dia de sábado, e ali ele viu esse homem com esse problema físico. Ora, um homem com um problema físico despertou em Jesus o desejo de curá-lo, o desejo de abençoá-lo. Não é maravilhoso isso? Jesus viu a necessidade daquele homem, concorda comigo? A Bíblia não diz aqui que o homem foi, Jesus, cura minha mão. Não, nada disso é falado aqui no texto. Simplesmente é dito que Jesus o curou. Jesus, então, teve a iniciativa de curar aquela dificuldade, que é muito ruim, como eu disse aqui, mas que nem se compara com a dificuldade de alguém que tem a fé ressequida. Então, irmãos, eu posso chegar a uma conclusão. Se Jesus quer curar um homem que tem uma enfermidade desse tipo, que é séria, sim, que traz dificuldade, sim, será que ele também não quer curar você que tem a fé ressequida e que por isso tem problemas ainda piores do que aquele homem? Será que o mesmo desejo de curar e de abençoar não está em Jesus em relação a você que está vivendo essa realidade que eu estou aqui manifestando? Eu acredito que o desejo de curar de Deus é o mesmo. Mas por que Jesus curou aquele homem? Aqui algumas coisas que a gente precisa refletir. Versículo, volta lá no texto, Mateus 12. Versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou aonde? Na sinagoga deles, dos judeus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Assim começa essa história aqui. Aonde o homem estava? Na sinagoga. A sinagoga era a congregação da época, concorda? Era o lugar onde congregavam aqueles que criam em Deus. Os judeus que criam em Deus, com seus princípios,
se congregavam na sinagoga. Aonde se congregam hoje aqueles que creem em Jesus? Na igreja. Eu posso fazer uma semelhança entre a sinagoga e a igreja. O homem estava onde? Na igreja. Onde é que você está hoje aqui? É mesmo? Tá. Coincidência, hein? Você está onde? É por isso que, se você tem esse problema, eu creio que Jesus quer curar você. Amém? Você não ficou em casa. Você não está em casa vendo televisão, vendo Jornal Nacional. Você está na igreja, irmão. Você está aqui hoje. É o primeiro passo para que a sua cura aconteça. É o primeiro requisito. Imagina, Jesus entrou na sinagoga deles. Aí vai que, como diz lá a propaganda, né? Vai que naquele dia o cara não foi. Naquele dia tinha jogo do time dele. Aí ele ficou em casa com a mão ressequida lá, torcendo. Vai que ele seria curado? Não. Ele nem foi. Mas ele foi. Ele estava lá. E hoje você está aqui. Eu acredito que Jesus quer curar você desse problema espiritual, dessa falta de fé, desse ressecamento espiritual. Você está aqui. E veja, o fato de estar aqui não quer dizer que você não tenha um problema. O homem estava lá e tinha um problema. Por isso que eu disse, é possível que existam pessoas aqui agora, mas que estão lutando com essa fé ressequida, com essa fé doente, fraquinha, minguada, escassa. Mas, por Deus, veio aqui essa noite. Chegou aqui essa noite. Não é por acaso, irmão. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui. Nada é por acaso. Você acha que é por acaso que aquele homem estava lá naquele dia? Deus o trouxe ali. Deus queria curá-lo, como eu creio que quer curar você. E o remédio está aqui essa noite, irmãos. Está aqui da mesma forma que estava aqui naquele dia. E a palavra que Jesus dá aqui àqueles que estavam ali só para acusá-lo, só para apontar defeito nele, também é uma palavra tremenda, irmãos. No versículo 11 está escrito assim: ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, sugestivo, hein, ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Veja, com quem Jesus compara a situação? Com a ovelha daqueles que estavam ali perguntando para ele se era lícito curar no sábado. E ele está dizendo o seguinte: vocês acham que no sábado não se deve curar, porque no sábado tem que descansar, não pode fazer esforço, pode fazer nada, tem que ficar deitado na rede, é isso? Mas eu pergunto a vocês, qual de vocês, era muito comum naquele tempo eles terem ovelhas? A economia era muito baseada em criação de animais, não é? Então muitos dali certamente tinham ovelhas, sabiam do que Jesus estava falando. E ele pergunta: se uma ovelhinha sua cai lá num buraco, aí você diz: não, é sábado, deixa ela lá berrando, domingo eu tiro ela. Algum de vocês faria isso? Ou iam olhar para um lado, para o outro, tem ninguém olhando, deixa eu lá tirar a ovelha. É isso que Jesus está perguntando, não é? E aquilo confrontou mesmo aqueles homens, não é? Mas o interessante dessa pergunta de Jesus, irmãos, é que é uma analogia aqui. Porque assim como aqueles homens gostavam de suas ovelhas a ponto de até ignorar seus conceitos religiosos para salvar uma ovelha, para ajudar uma ovelha, no texto aqui, quem é a ovelha de Jesus? É o homem da mão ressequida. E Jesus está dizendo: eu vou fazer o possível para ajudá-lo. E aqui essa noite, quem é a ovelha aqui? Eu, você, somos nós. E você é mais importante para Jesus do que qualquer outra coisa, irmãos. Entende isso? Mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o esforço que vai ser demandado pelo Senhor, não importa se é sábado, se é quarta, o dia que for, será demandado para ajudar uma ovelha que lhe pertence.
E essa, eu quero crer, é a sua situação. Você é uma ovelha, não do pastor Maurício, não da Igreja Nova Vida, mas uma ovelha do Senhor Jesus, que Ele fará o possível e o impossível para abençoar e ajudar. No dia que for, agrade ou desagrade a quem quer que for, Ele fará o que precisa fazer. Essa foi a razão porque aquele homem foi curado. Porque ele era uma ovelha, e ovelha tem dono. Amém, irmãos? Tem ovelha aqui? Você tem dono. Sabe quem é o seu dono? Jesus. E se você estiver em dificuldade, Ele vai fazer o que for preciso para te tirar do poço da dificuldade, da depressão. Ele vai tirar você dali. Se você caiu nesse poço da angústia, Ele vai tirar você. É o que está escrito aqui no texto que nós estamos lendo juntos. E por que Ele fará isso? Ele explica no verso 12. Olha a explicação que Ele dá para aqueles religiosos. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Aí Ele traz para a realidade. Ele diz: se vocês, por uma ovelha, ignorariam até aquilo que vocês creem para ajudar, quanto mais por um homem, já que um homem vale muito mais do que qualquer animal. Você sabia que você vale mais do que qualquer animal? Até do que cachorro de madame. Tem gente que acha que vale menos do que cachorro de madame. Não é verdade, irmãos? Por quê? Você já viu como é que as madames tratam os cachorros? Fazem por eles mais do que às vezes fazem por gente. Mas Jesus está dizendo que você vale mais do que qualquer bicho criado por Deus. Você vale mais do que qualquer ovelha, do que qualquer criatura. Então, é lícito fazer o bem. Veja, é lícito fazer o bem e Deus quer fazer o bem. Ou não? Deus é bom? É bom mesmo? Então, se Ele é bom, Ele quer fazer o bem. Ele quer. E é lícito. E Ele vai fazer. É por isso que eu creio que é possível a sua cura. Amém, irmãos? O homem tem valor, você tem valor. Agora, se você tem essa fé mirrada, você se encaixa direitinho no exemplo que deu Jesus da ovelha que caiu numa cova. Se você tem a fé mirrada, você é como essa ovelha da cova. Você já caiu numa cova? Eu nunca caí numa cova. Uma vez quando eu era pequeno, eu me enterrei na areia da praia. Quase morri. Mas eu nunca caí numa cova. Deve ser meio complicado, né, irmãos? Principalmente quando você não tem recursos para sair da cova. Quando você cai e não há onde segurar. Não há como sair de lá. Esse é o exemplo. Nunca uma ovelha sai sozinha de uma cova. Sai? Não. Não sai. No mundo real, a ovelha não sai da cova. E se você está com a fé ressequida, você está nessa cova. Está rodeada de terra por todo lado, está quase sufocando, estão quase te enterrando. Porque sem fé, lembra de tudo que eu disse aqui? Você não faz nada daquelas coisas. Sem fé, nada, você nem consegue agradar a Deus. Sem fé, nada sorri para você. Então você está na cova, cercada de terra por todos os lados. É a situação de quem está com a sua fé ressequida. E o que Jesus quer fazer? Tem dúvida? A mesma coisa que fez com o homem. É lícito fazer ao bem. É lícito. Homem vale mais do que ovelha. Você vale mais do que qualquer um. Então eu tenho certeza, irmão, que Jesus quer curar você. Quando eu vejo um problema físico, eu não digo com certeza que Deus quer curar. Sabia? Alguns pastores gostam, né? Você está com um problema físico, não, Deus vai curar. Eu não digo com essa certeza. Porque às vezes Deus não quer curar.
Às vezes o problema físico é bom para você. Que é isso, pastor? Heresia? Lê a Bíblia que você vai entender. O apóstolo Paulo orou 3 vezes por um espinho na carne. E Deus disse para ele, não vou tirar. E ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Era necessário que Paulo tivesse aquela fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoasse nele. Então, às vezes, uma enfermidade, um defeito físico é importante para a gente. Eu não me atrevo a dizer para todas as pessoas doentes que Deus quer curá-las, porque às vezes Deus não quer. Às vezes ela precisa daquela doença para que o poder de Deus se aperfeiçoe nela. Ela precisa daquele defeito para que o poder de Deus se aperfeiçoe nela. Assim como Paulo. Então, quando eu vejo alguém doente, eu oro pela pessoa, eu peço que Deus cure, mas eu não me atrevo a dizer que eu tenho certeza que Deus quer curá-lo. Mas quando eu vejo uma pessoa com um problema espiritual, com uma fé ressequida, com um problema de fé, aí eu posso dizer, eu tenho certeza que Deus quer te curar. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que você o agrade. Então Ele quer curar a sua fé. Não tenho a menor dúvida nisso. Tenho certeza. Se é você que está na cova essa noite, se é para você a palavra que está sendo pregada, se é você que está sem fé, que está com a tua fé pequenininha, numa cova, é você que Deus quer curar essa noite. Com certeza absoluta Ele quer curar. Agora tem um problema só. Eu disse, Jesus queria curar aquele homem. Queria ou não? Queria. Ninguém mandou, ninguém pediu. Pelo contrário, tinha gente ali que não queria que o homem fosse curado. Concorda? Pode ser que tenha gente aqui que não queira que você seja curado. Quer que você continue na cova, continue a vida, o azar. Pode ter gente que queira que você continue preso, sem fé. Tem gente que gosta da desgraça dos outros. Eu não gosto. Eu quero ver todo mundo aqui com fé. Todo mundo feliz, rindo. Todo mundo com ânimo na vida. Todo mundo com disposição, mesmo que esteja difícil. Mas eu não quero ver ninguém desistir. Mas há pessoas que querem ver você amuado, chateado. Eu não quero, eu quero te ver sorrindo. Amém? Mas pode ser que tenha gente que queira, como aqueles lá, eram religiosos, mas queriam que aquele homem continuasse com a mão mirrada, só porque era sábado. Não, tem que continuar assim mesmo. Mas Jesus não. Jesus não queria que ele continuasse assim. Jesus não quer que você continue com essa fé mirrada assim. Jesus não quer que você continue com essa vida espiritual um lixo. Jesus não quer que a sua vida continue desse jeito, amuado, reprimido, oprimido, deprimido. Jesus não quer que a sua vida continue assim, Ele quer te ver sorrindo. Mas tem um problema. Quando Jesus foi curar aquele homem, o versículo 13 diz assim: então disse ao homem. É interessante porque Jesus vai curar um homem que tem uma doença. Eu fico imaginando a cena, uma mão esmigalhada. E aí, eu não sei, se eu tivesse poder, eu pegava a mão, esticava, picava os ossos, puxava, esticava. Ou então alguns, pensam assim, vai curar, então vai passar óleo. Passa óleo que cura. Ou então passa água benta. Vai curar. Passa lá, sei lá o quê. Que o pai de santo mandar. Passa, que cura. Jesus não põe a mão no cara. Jesus não encosta nele, nem com o dedo. Não passa nenhum creme nele. Não puxa a sua mão, não faz nada. Jesus diz uma coisa para ele. É isso que é interessante. Essa noite, eu disse aqui, Jesus quer curar você. Amém? Se você chegou aqui com a fé ressequida, desanimado para a vida, amuado, numa cova, Jesus quer curar você. Mas não espere
que Ele vai te dar um passe. Não vai dar. Não espere que Ele passe a mão em você, não vai passar. Mas o que Ele vai fazer, já está fazendo. Já está te dizendo alguma coisa. Você está entendendo? A palavra já está sendo ministrada a você. É a palavra de Jesus que cura. A Bíblia diz que Ele simplesmente disse ao homem. Dizer é o quê? É falar. Ele disse para o homem, Ele deu uma palavra, não deu um tapa, não deu uma mãozada, não deu um óleo, não deu nada. Ele deu uma palavra. E a palavra de Jesus você já está recebendo essa noite. Então não espere um passe, meu irmão. Deus já está te dando. Quando Ele disse ao homem, estende a mão, houve uma reação de quem? Do homem. Assim é a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus. E alguns dizem, a palavra tem poder. Eu creio na palavra, a palavra de Deus tem poder. Mas ela precisa ser acompanhada de uma ação. Há muita gente que ouve a palavra, ela entra para um lado e sai para o outro. Se fosse assim, todo mundo que ouvisse a palavra se convertia. Concorda comigo? Não, a palavra de Deus é poderosa. Então, se a pessoa ouvir, ela vai se converter. E não é assim. Tem gente que ouviu o próprio Jesus falando e deu as costas para ele e foi embora. Foi ou não foi? O próprio Jesus pregando, teve gente que não deu a mínima e bateu em retirada. Então, irmãos, a palavra requer uma atitude. Então, veja, se você veio aqui esperando um passe, pode ir embora, não vai ter passe. Veio esperando que eu dê um banho em você, descarrego, sei lá o quê, não vai ter banho, descarrego, pode ir embora. Não vai ter nada disso. Agora, se você veio querendo a palavra, ela já foi dada a você. Amém? Mas agora é a sua vez de agir. Jesus disse ao homem, estende a mão. Aí o que o homem fez? É isso, Jesus? Está maluco? Está brincando comigo? Está gozando com a minha cara, Jesus? Você, irmão, como não está vendo que ela é mirrada? Já é ruim ser defeituoso, você ainda fica debochando de mim, Jesus? Foi isso que o homem fez? Não. Mas é isso que você faz. Quando você ouve a palavra de Deus, não muda a sua atitude. Quando você fica semana após semana vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus e não muda a sua atitude, você está fazendo essa reação que eu aqui ensinei para você. Por exemplo, o pastor fala aí, mas não é bem assim, não, a vida real é diferente. É essa a resposta que você está dando para Deus, entende? Essa, a mesma que o homem poderia dar ao dizer, como estende a mão, você não está vendo que ela é mirrada? Esse é o meu problema. Eu esperava que você ia puxar, esticar, fazer alguma coisa, cair um raio aqui, sei lá, ver uma luz brilhar, um anjo. Como estende a mão? Não, a palavra é faz. E aí você faz o quê? Obedece. Entendeu? Deus diz o que você tem que fazer, e aí o que você tem que fazer? O que Deus disse. Vê como é simples, irmão. Deus diz o que você tem que fazer, e o que você tem que fazer? O que Deus disse. Só isso. É tão simples viver, irmãos. A gente às vezes sabe o que fazer, mas não quer fazer. Aí é outra coisa. A gente sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer. Aqui na igreja, pelo menos, eu creio que ninguém aqui vai poder alegar desconhecimento. Eu não sabia que era para fazer isso. Porque Deus tem falado aqui o que você tem que fazer. O problema é que alguns não querem fazer. Querem se esconder dentro da própria cova. E aí, se você quer ficar na cova, não há quem te tire de lá. Concorda? Vai tirar a ovelha da cova, ela diz, não quero. Ovelha também empaca, né? Igual burro, né, irmão? Você já viu burro empacado? Você consegue fazer ele sair do lugar? É uma luta, né? O que você faz para tirar o burro do lugar quando ele empaca? É assim, ovelha empacada na cova, você não tira ela de lá de jeito nenhum. Taca fogo na cova, ela morre queimada, mas não sai da cova. E você querendo puxar, dando a mão, trazendo a corda, mas ela não sai. Assim pode ser você. Você passar semana atrás semana ouvindo a palavra, mas se recusando a obedecer. Se recusando a fazer o que Deus está mandando fazer. Estende a mão. O que você faz? Estenda a mão.
Estenda a mão, o que você faz? Estende a mão. Mas a mão mirrada é escondida. Quem tem defeito na mão, bota a mão no bolso, encolhe, esconde com a outra. Estender a mão é mostrar, é se expor, não é? É mostrar para todo mundo. Olha quanta fé é necessária para ouvir e obedecer. Essa é a verdadeira fé, irmãos. As pessoas ficam achando que fé é para fazer coisas aparecerem, né? É para dizer abracadabra e surge um negócio. Não, fé não é isso não, irmão. Fé é ouvir uma coisa dessa, ilógica, absurda, e obedecer. Isso que é fé. Quer dizer, estende uma mão que é defeituosa e você vai lá e estender. E na hora que você estende, o que acontece? Ela ficou sã como a outra. O que está faltando para você mais? Só obedecer. Deus está te dizendo, sai dessa cova, abre o teu coração, ouça a minha palavra, me obedeça e a sua vida vai mudar. O que hoje está sem cor vai ficar colorido, irmão. O que hoje está chato vai ficar legal. O que hoje só parece derrota vai parecer com vitória. O que hoje parece que não tem jeito vai parecer que tem jeito. O que parece impossível vai acontecer. Uma ideia fixa que você tinha na sua mão defeituosa vai sumir e você vai ver uma mão sadia como a outra. Mas para isso você tem que obedecer, se dispor. Como eu disse, não vai ter passe, não vai ter banho, não vai ter nada. O que tinha que ter, já teve. A palavra foi lançada a você. Agora você vai obedecer. Amém? Vamos orar? Fica de pé agora, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Eu quero orar por você, que sabe que essa palavra se encaixa na sua vida. Vem aqui à frente para eu fazer uma oração por você, junto com você. Estenda agora a sua mão, mostre isso para todo mundo. É comigo que a palavra falou. Foi comigo que Deus falou essa noite. Expõe isso agora. Expõe, sem vergonha. Expõe. Foi comigo que Deus falou. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Eu tenho andado com a minha fé mirrada, encolhida. Eu tenho me sentido numa cova. Minha vida tem sido assim. Eu não consigo enxergar nada. Eu só vejo terra por todo lado. E agora, Deus quer curar você. Parte da cura foi você vir aqui à frente. Foi você expor para todo mundo aquilo que você tenta esconder. A mão defeituosa. A fé defeituosa. Jesus já está curando você. Eu acredito. Jesus já está curando você. A sua fé está sendo restaurada. Eu acredito. A gente não vai ver nada acontecendo. Mas dentro de você já está operando o poder de Deus. Já está operando o Espírito Santo para curar e transformar, tornando você tão bom quanto você já foi um dia, restaurando completamente a sua fé agora, porque você obedeceu e veio, você se expôs, você acreditou, e o Senhor está agora curando você, curando a tua fé, restaurando a tua vida espiritual, para que você veja o mundo com outros olhos, para que você saia dessa cova na qual você se encontra e venha viver a vida de realização, a vida de fé, que se apropria das promessas de Deus, que crê e continua crendo, mesmo na hora da luta e da dificuldade. Assim é você a partir de agora. Assim será você agora, de acordo com o poder de Deus sobre a sua vida e a cura que o Senhor está ministrando sobre você essa noite, em nome de Jesus. Deus está te curando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça e a tua fé agora esteja sadia, saudável, para que você saia da cova e viva a vida que Deus tem para você, pela fé, em nome de Jesus.